Olá, vamos então começar o nosso segundo vídeo da disciplina EAD Logística Portuária, certo? O que é que a gente vai ver hoje então? Essa disciplina de Logística Portuária, ela é do curso técnico em Logística da Escola Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Nós vamos ver então hoje a quinta aula, arrendamento. Então, no início da época da containerização, todo o container pertencia aos armadores. A primeira empresa, então, foi a Cianland americana. Contudo, né, os armadores com navios convencionais, para eles poderem se adaptarem à nova modalidade, ao seu transporte de container, o investimento seria, sem dúvida, muito alto. E isso gerou dúvidas, será que valeria a pena? E a questão até de se você tinha um recurso. Essa indecisão fez com que aparecesse um novo tipo de empresa. A empresa que fazia o quê? Fazia o arrendamento dos containers para quem precisava, ou seja, para os armadores. Os armadores, eles lidavam com os empresários, né, que precisavam exportar e importar, e aí agora eles precisavam dos containers. Não tinham container, eles recorriam então a essas empresas de leasing para contratar o uso desses containers e aí disponibilizar para os seus clientes. O que a gente vai ver exatamente hoje é isso. Então nós temos então, para entender, temos então o contrato de arrendamento do container. É o contrato feito para poder ter direito de uso do container. Então nós temos, de um lado, o proprietário do container, que seria, no caso, a empresa de leasing. Do outro lado, tinha o contratante para usar o container, que pode ser um armador ou um usuário diretamente, ou seja, um exportador. E temos aí a taxa paga para poder usar o container. Esses nomes em negrito aí seriam os nomes em inglês, porque se você estiver vendo um texto e identificar o nome desses aí, seriam, primeiro, o contrato, o segundo é o proprietário do container, o primeiro é o contrato, o segundo é o dono do container, né, a empresa, o terceiro é quem está contratando para usar, e o quarto, a taxa de aluguel, ou seja, o aluguel. Quanto a questão do arrendamento, você pode arrendar pelo período. Então, nós teríamos, então, o arrendamento por um dia. É feito geralmente entre o leasing e o usuário não armador. Ou seja, eu preciso mandar uma coisa, sou o exportador, e aí vou alugar por um dia. Então, eu pego, contrato diretamente com a empresa. O que normalmente acontece? Você precisa durante um dia. Nós temos, então, o aluguel de curto prazo. Normalmente é inferior a 6 meses. É feito entre a empresa, que aluga, pode ser com o usuário diretamente ou com o armador. Temos a outra opção, que é o de longo prazo. Evidentemente, seria contratado no longo prazo acima de 6 meses. Se por dia, durante um dia, curto prazo até 6 meses, longo prazo acima de 6 meses. Feito sempre, quase sempre, entre o armador e a empresa que aluga o container. Notem que, nesse caso, os armadores alugam vários containers para sublocarem para os seus clientes, importadores e exportadores. É para poder fazer. O armador já está pensando em prestar o serviço de forma completa para o empresário, no caso, né? E temos a opção, então, de viagem simples. É feita entre o armador e o usuário. Nesse caso, é quando o tempo não leva em consideração o tempo que vai levar, né? Um dia, 2 dias, 6 meses. Mas sim, é a viagem de ida. Normalmente acontece quando o armador teria outra utilidade para o container depois da carga chegando lá. Temos então a viagem redonda, ou ida e volta. Nesse sistema, o contrato já estabelece que o container vai e volta. Pode ser por quê? Pelo primeiro motivo, você tem carga de retorno. Você vai mandar uma carga e vai receber outra. Se você pensar no armador, ele tem cliente num lado e no outro. Então ele pegou para um cliente, contratou a ida para um cliente e contratou a volta para outro cliente. Então o container vai e volta. Ou pode acontecer que quem contrata os containers,
a empresa que disponibiliza, né, o container, ela exige que não quer que o container fique lá no destino, tem que voltar, certo? Então aí nesse caso, quando aí de volta, está estabelecido já no contrato. Outra possibilidade, outras taxas também podem acontecer, além dessa do aluguel em si, tem a taxa de manuseio, ou seja, é uma taxa que se cobra para se colocar e tirar o container do caminhão. Quando é colocando, é chamado de handling out, e quando é tirando, handling in. Ou seja, quando você vai pegar o container do depósito e bota no caminhão, e quando você tira do caminhão para guardar. Essa taxa é conhecida como taxa de manuseio. E tem a taxa de congestionamento, que a empresa ela cobra exatamente para evitar que no seu pátio tenha grande quantidade de container vazio. Então aí nós fechamos aí os principais tópicos importantes para o arrendamento. Na sequência, vamos ver então agora as mercadorias containerizáveis, que possam ser colocadas dentro de container. Para isso, nós precisamos entender os tipos de container. Primeiro, o sistema modular, a ASO e a ISO. Lembrando que na parte histórica a gente viu que o mais aceito hoje mundialmente é a ISO, e o Brasil segue esse padrão. Tem vários, mas os mais usados vão ser os que eu vou colocar aqui. O de 10 pés, ele tem a capacidade cúbica de 14 metros cúbicos e 9 toneladas. Ele é adequado para quando sua mercadoria ela é muito pesada e pouco volumosa. Como, por exemplo, você vai levar metal fundido, pó de ferro, ou seja, são materiais que por si só eles já são muito pesados se você comparar com o volume que eles ocupam. Então você pode levar em container de 10 pés. Ao contrário, também vale. Se você tem mercadorias que, se você levar em consideração o volume, é muito mais espaçoso do que pesado, você contrataria um container de 10 pés que tem a capacidade volumétrica de 65 metros cúbicos e 26 toneladas. Um exemplo para essas cargas seria calçados, móveis, né, que são grandes, e comparando o volume, não são tão pesados. E aquele container que meio que é para as mercadorias em geral, que são meio proporcional entre peso e volume, seria o de 20 pés, né? Seria para cargas variadas. Então nós vamos, por isso, esses 3 containers são os mais utilizados normalmente. Agora, uma mercadoria, ela tem que seguir critérios básicos para serem containerizadas. Primeiro, tem que ser possível ela ficar acomodada dentro de um container. A outra questão é que se vale a pena levar a mercadoria dentro de um container. A grosso modo, você pode pensar, o preço que você ainda está disposto a pagar pelo aluguel do container tem que ser no máximo 10% do frete da mercadoria. Se for mais do que isso, não vale a pena. Ou resumindo, vou ler aqui bem legalzinho. Ter um frete ou um valor que possa justificar ou suportar economicamente o aluguel do container. Normalmente, o aluguel de container não deve exceder 10% do frete da mercadoria. Por exemplo, você vai mandar uma mercadoria de um canto para o outro. Se só o frete, só o aluguel do container for mais que 10% do frete total, é melhor ir sem ser dentro do container. Resumidamente é isso. Certo? Outra possibilidade, outra modalidade para a gente identificar o uso do container é quanto o tipo de viagem. Temos aqui da casa do exportador até o porto de destino. Vai de dentro do galpão do exportador até o porto de destino. Nesse caso, as despesas de enchimento do container serão por conta do exportador, que normalmente efetuará esse serviço nas dependências de sua fábrica ou depósito. As despesas de desova no destino serão por conta do importador, que está recebendo o serviço, efetuados lá na administração do porto. Ou seja, no House to Pier, a despesa para preparar um container para viagem é de quem está mandando. E a despesa de receber é de quem está recebendo.
No peer to house, que é ao contrário, é exatamente ao contrário. As despesas de receber, as despesas de envio, né, é por conta, é ao contrário do house to peer. Vamos só aqui analisando aqui, ó. As despesas de enchimento, house to peer, é do exportador. Então, no peer to house, as despesas de enchimento vai ser de quem? Do importador. No house to peer, a despesa de enchimento é do exportador. No peer to house, a despesa de enchimento é do importador. Certo? As despesas com o destino lá, quando chega, no house to peer, a despesa é de quem está recebendo. No peer to house, é de quem está mandando. Então, ao contrário. Já no peer-to-peer, é aquele que você, ó, o exportador, paga a despesa sua até o peer, até o porto, e a despesa do porto de importação até quem está recebendo, quem paga é quem está recebendo. E o contrato de importação e exportação é dividido entre os dois. Então, no peer-to-peer, nós temos 3 momentos. Lá no exportador, a viagem e o importador. Essa é pouco usual, porque como são atividades diferenciadas, pode gerar um aumento de custo. A mais utilizada, a mais interessante seria o sistema ideal, é house to house, onde o container sai de uma fábrica e vai até o destino. Ou seja, sai da fábrica, passa pelo porto, faz a viagem, chega no outro porto, o container vai do porto até o destino final. Esse é o melhor, né? Porque fica como um contrato com todas as despesas dentro de um contrato só. Beleza? Então, aí espero que a gente tenha conseguido passar por mais esse conteúdo. Lembrando que está disponível. Essa aqui é a aula 2. Então, a aula conteúdo 2. A aula LP2. Então, nós temos uma aula atividade referente a essa aula. A aula atividade LP2. Certo? Então, vamos só pegar aqui a ideia. Só que passar aqui para esta ideia aqui, ó. Vamos aqui só pensar, ó. Esse aqui, estou finalizando o segundo vídeo. No primeiro vídeo, nós tivemos então, o primeiro vídeo é a aula conteúdo 01. Então, para aquela aula 01, vai ter uma aula atividade 01. Para essa nossa aula aqui agora, é a nossa aula conteúdo 02. Vai ter uma aula atividade 02. Então, eu vou disponibilizar o vídeo e vou disponibilizar a atividade. O vídeo vai estar no YouTube e a aula no Aluno Online. Beleza? Então, vamos encerrando por aqui. Até o próximo vídeo.